O Eliseu Rodrigues está sendo um hipócrita. O Eliseu Rodrigues, infelizmente, está sendo um fraquinho e não tem argumento para defender aquilo que crê. Mas me prove que os cristãos deixaram de guardar o sábado e passou a guardar o domingo. Por mais que vocês coloquem Cristo no centro, que o nosso descanso é Jesus, isso não justifica que houve a abolição do sábado. E eu vou te provar aqui, nesse vídeo, nós iremos rasgar o verbo aqui, tá bom? Sem enrolação, sem mais demanda, acompanhe aqui rapidinho e eu vou te provar o porquê que ele está sendo um hipócrita e sendo um herege ao mesmo tempo. Vamos lá. Não há nenhuma só passagem que indique que os cristãos guardavam o dia de sábado. Eu vou ler para vocês e aproveitar e indicar perguntas difíceis de responder do pastor Elias Soares de Moraes. Perceba que ele está sendo hipócrita, respondendo a primeira citação que eu utilizei logo no início aqui do vídeo. Por que que o Eliseu Rodrigues está sendo hipócrita? Porque quando nós, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, citamos algum escrito ou uma citação de Ellen White falando sobre a questão do sábado e até mesmo dessa mudança do sábado para o domingo, eles dizem que nós estamos errados. Eles dizem, em especial, por exemplo, o Eliseu Rodrigues diz que nós somos hereges, que nós somos muitas vezes hipócritas, que nós não somos evangélicos, que nós não somos cristãos. Aí agora, eu pensei que ele iria utilizar a Bíblia, a palavra de Deus, para defender uma coisa que não existe na Bíblia. Eu digo, vamos aqui acreditar que ele vai utilizar a Bíblia para poder argumentar que os cristãos não guardavam o sábado. Aí agora ele vai usar um livro do Elias Soares. Eu estou sem entender aqui agora. Percebeu como que o Eliseu Rodrigues está sendo um hipócrita neste momento? Infelizmente, eu vou falar aqui uma verdade para você. O propósito do Eliseu Rodrigues ele está usando a Igreja Adventista do Sétimo Dia como instrumento para poder vender o material, para ter engajamento, porque hoje falar mal da Igreja Adventista do Sétimo Dia dá engajamento. Falar mal da Igreja Adventista do Sétimo Dia dá engajamento. Mas se o Elias Soares, se o Eliseu Rodrigues, ele quer engajamento, ele deveria convidar alguém para o canal dele, em um podcast, um da altura dele, né, que tem credencial, né, que é do mesmo nível. Poderia convidar o pastor Eliazar Domini, poderia convidar aí o professor Leandro Quadros, o Arilton Oliveira. Nós temos vários pastores da internet, da mídia, da TV, que poderia muito bem conversar olho no olho com o Eliseu Rodrigues. Mas vamos acompanhar aqui. Percebeu a hipocrisia do Eliseu Rodrigues ao utilizar citações de um livro do Elias Soares para defender a guarda do domingo? O Eliseu Rodrigues, infelizmente, está sendo um fraquinho e não tem argumento para defender aquilo que crê. Se é que de fato ele guarda o domingo, e neles dizem um dia do Senhor. Porque o que eu vejo de pastores assembleianos e de fiéis da Igreja Assembleia de Deus, que fazem coisas no domingo que não é para fazer, já que eles têm o domingo como um dia santo e não fazem, você vai ver fiéis e pastores comprando no dia de domingo, indo para a praia dia de domingo, indo para shopping no dia de domingo, fazendo compras em supermercados, tomando um açaizinho no domingo, comendo uma carninha assada no domingo, compram para fazer tudo isso no domingo. Nem eles mesmos guardam o domingo como deveria, se de fato eles creem dessa forma, nem eles guardam o dia de domingo. Vocês percebem a hipocrisia e a heresia em tudo isso daqui? Vamos lá, acompanha comigo aqui agora. A guarda do sábado foi mudada para o domingo pelo imperador Constantino. Por isso, quem guarda o domingo está adorando o Deus Sol. Papo de Adventista. Papo de Adventista não.
A Bíblia pede para que nós guardemos o sábado como um mandamento, como o dia do Senhor. Mas você, Eliseu Rodrigues, nem você mesmo guarda o domingo como deveria guardar. Vocês pregam e defendem tanto a guarda do domingo para os fiéis assembleianos, para os nossos irmãos assembleianos, mas nem vocês fazem isso. Vocês defendem uma coisa que que pertence à Igreja Católica, que é a santificação do domingo. Vocês defendem outra coisa que pertence à Igreja Católica, que é uma doutrina católica, que é a imortalidade da alma. E vocês defendem o inferno, uma coisa que pertence à Igreja Católica. O inferno, biblicamente falando, ele não existe. E vocês pregam a imortalidade da alma. E o único imortal é só Deus. Quer dizer que aquela pessoa que vai para o inferno, por exemplo, vai ficar ali eternamente sendo torturada, sendo queimada, sofrendo eternamente? Porque a Bíblia diz, até onde eu conheço, Deus não tem prazer no sofrimento nem na morte de ninguém. Mas vamos acompanhar neste momento aqui. Aí ele diz: outro argumento usado pelos adventistas com um apelo histórico tem a ver com o imperador Constantino, que oficializou a guarda do domingo. Ora, se amanhã o governador ou o presidente consagrar o arroz a uma divindade pagã, será que por isso o cristão deve deixar de comer o arroz? Com certeza o adventista vai parar de comer arroz. Da mesma sorte, pelo simples fato de Constantino separar o domingo, ou melhor, reconhecer o domingo como dia de descanso, não significa que nós não podemos descansar ou cultuar a Deus nesse dia. Pelo fato de Constantino decretar o domingo como dia de descanso, outro fator importante que queremos aduzir a este comentário é que o imperador Constantino, na verdade, não instituiu a observância do domingo, mas apenas o reconheceu como dia de descanso que já era observado pelos cristãos. Eu lhe desafio, Eliseu Rodrigues, a provar na Bíblia que houve essa mudança do sábado para o domingo. Não venha para cá citar aqueles 8 textos que existem no Novo Testamento, pelo fato dos discípulos se reunirem ali no primeiro dia da semana, porque isso não é uma autorização, não é uma mudança do sábado para o domingo. Ali não existe uma ordem sequer, mas me prove que os cristãos deixaram de guardar o sábado e passou a guardar o domingo. Me prove aí à luz da Bíblia. Infelizmente, nós temos aqui, por exemplo, algo bem interessante. Nessa citação do Elias Soares, de fato, quem mudou o sábado, quem fez essa mudança do sábado para o domingo, não foi Constantino. Foi o papado. Entendeu? Ali houve uma sincronização da religião com a política. Então foi o papado que em cima dele cumpriu a profecia de Daniel 7:25, que mudaria os tempos e a lei. Eliseu Rodrigues, o senhor é muito fraquinho, é fraquinho nos seus argumentos. Até eu que não tenho um credencial de pastor, não tenho teologia, não tenho nada aí, eu consigo ver de forma nítida que o senhor não tem argumento para defender aquilo que crê. E nem faz, e nem guarda, e nem santifica aquilo que o Senhor prega. Vamos lá, vamos concluir o vídeo aqui, só falta 20 segundos. Vamos ver aqui o final. Por isso reiteramos, nós os cristãos não descansamos espiritualmente num dia, mas numa pessoa, a saber, no Senhor do sábado. Isso é, Jesus Cristo, o nosso verdadeiro descanso. Eles pegam Cristo para não obedecer à lei. Aqui, pelo que eu estou vendo aqui na citação, e pelo que o pastor Eliseu Rodrigues prega, eles são semelhantes a Caim. Caim fez a adoração do jeito dele, não da forma como Deus queria. Então aqui há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Abel adorou ao Senhor da forma como Deus
quer, como ele pede, como agrada a ele. Abel fez isso. Deus aceitou a sua adoração, a sua oferta. Caim, por sua vez, adorou a Deus da sua forma. Caim fez o errado. Ele pegou os melhores frutos ali da terra, as melhores coisas de qualidade e apresentou perante o Senhor. Deus, Eliseu Rodrigues, tem uma forma de ser adorado. Não é como vocês pensam, como vocês querem, como vocês acham. Por mais que vocês coloquem Cristo no centro, que o nosso descanso é Jesus, isso não justifica que houve a abolição do sábado. Infelizmente, o Senhor, mais meia dúzia, não guardam o sábado por rebeldia. Infelizmente, porque a Bíblia pede para que nós, filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, guardemos o sábado, sendo o mandamento ordenado pelo próprio Deus. Amigos, olha que interessante o que eu vou compartilhar com vocês aqui. Gênesis 2, versículo 3 diz: abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, separando-o para uso santo como um memorial da criação. Então, falando sobre a lei, que é imutável, Mateus capítulo 5 e o versículo 18, Jesus afirma que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aí eu pergunto para vocês, já foi tudo cumprido? Porque até então, onde eu conheço, não. Jesus cumpriu uma parte da profecia na sua morte na cruz do Calvário. Mas nem o céu e nem a terra passaram. Jesus ainda não voltou. Então, isso quer dizer que nós temos que continuar guardando a lei de Deus, inclusive o sábado. Então, vamos lá. Então, nós temos o sábado como um sinal. Ezequiel 20, versículos 12 ao 20, declara que os sábados servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então nós temos a eternidade do sábado também, até no céu, amigos. De acordo com Isaías capítulo 66, versículo 23, diz: o sábado continuará a ser observado na nova terra. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Eu acredito que você nunca viu essa passagem. Mas se você não sabia, está em Isaías capítulo 66 e o versículo 23. Diz assim, ó: o sábado continuará a ser observado na nova terra, onde desde um sábado até o outro virá toda a carne e adorará perante mim. Aí eu pergunto, o céu já passou? Não. A terra também já passou? Não. A terra, o céu? Não. Isaías está dizendo, profetizou que até na eternidade. Você já está na eternidade? Não. Eu estou? Não. Então nós devemos continuar guardando o sábado e a lei de Deus, que representa e é a base do governo do nosso Pai Celestial. Vou repetir mais uma vez. Isaías 66, versículo 23. O sábado continuará a ser observado na nova terra, onde desde um sábado até o outro virá toda a carne e adorará perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amigos, olha que interessante. Falando sobre eu devo guardar o sábado, sim, você deve guardar o sábado. E houve uma profecia feita pelo profeta Daniel 7:25, capítulo 7, versículo 25, que haveria alguém que iria mudar os tempos e as leis. E houve essa mudança do sábado para o domingo. Olha só, amigos. Deixa eu compartilhar com vocês aqui algo bem interessante. Quem fez a mudança do sábado para o domingo? Deus não mudou o sábado e que essa alteração não possui autoridade bíblica. Não possui autoridade bíblica. Então a autoridade da mudança não veio de Constantino, e sim do poder papal. Eu estou falando de uma instituição
papal, não de uma pessoa. Eu estou falando de uma organização religiosa que mudou o dia de repouso do 7º dia para o primeiro da semana, para o primeiro dia da semana, que é o dia que o Eliseu Rodrigues segue a doutrina da Igreja Católica. E ele ainda ensina isso para os fiéis. Então, esse ato é descrito como uma tentativa de mudar os tempos e a lei, cumprindo a profecia de Daniel 7:25. Então, teve uma influência pagã. A observância do domingo é apresentada como uma instituição de origem humana e pagã, que foi gradualmente traduzida na igreja para torná-la mais popular perante o mundo. E finalizando, e nós temos aqui, por exemplo, o conflito de autoridade. Aqui, por exemplo, a imposição do domingo por meio de leis civis, unindo poderes religiosos e políticos, é vista como a imagem da besta, como nós pregamos, forçando a consciência dos homens contra a lei de Deus, que é o que você faz, Eliseu Rodrigues. E outra meia dúzia de pessoas tenta influencia os fiéis a guardarem o domingo, uma coisa que é da autoridade da Igreja de Roma, do papado. E vocês pregam isso para os fiéis. Amigos, eu não estou aqui atacando a sua religião. Se você é um assembleiano, se você faz parte de uma outra denominação, se você é um grande admirador do Eliseu Rodrigues, eu não tenho nada contra a pessoa dele. E sim, a citação que ele utilizou. Então, pelo fato de ser uma pessoa religiosa, uma pessoa cristã, uma pessoa evangélica, uma pessoa que estuda a Bíblia também, eu posso mostrar, como eu estou mostrando para vocês aqui, que essa autoridade de guardar o domingo não veio da Igreja Assembleia de Deus. Veio da Igreja Romana. O papado foi quem fez essa mudança e teve a influência política, como decretos. Porque quem não guardasse, infelizmente, seria alvo de grandes injustiças e de perseguição religiosa. E você conhece a história. Pegue a história de do ano 546 até o ano 1798, e você vai perceber que esse período foi um período difícil da história da igreja. A igreja e a política, o poder religioso e o poder político perseguiam os cristãos. Veja a história. E infelizmente, a igreja, o Eliseu Rodrigues, segue os passos de Roma. E eu vou repetir mais uma vez. E sempre citarei essa citação. Segue os passos de Roma, na santificação do domingo e na imortalidade da alma. Amigos, o sábado bíblico permanece como um dia santificado por Deus, por Jeová. E que a mudança para o domingo foi uma obra do mistério do mistério da iniquidade, para substituir os preceitos divinos por tradições humanas. Eu convido você, ao invés de seguir os conselhos ou até as falas do Eliseu Rodrigues, procure estudar mais a Bíblia. Busque a origem dessa mudança do sábado para o domingo e você vai encontrar. Eu tenho certeza, porque a verdade, ela sempre prevalece. A verdade, ela sempre prevalece. E eu garanto para você que, em nome de Jesus, se você buscar a origem de forma humilde, de forma sincera, buscar a origem da mudança do sábado para o domingo, você vai ver que não é coisa de adventista. Não é necessário você ser um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia para entender que essa mudança foi feita pelo homem e não por Deus. Tá bom? Então, que Deus lhe abençoe a você e ao Eliseu Rodrigues. Infelizmente, utilize a Bíblia. Não é assim que você faz com os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não é assim que você faz com nós que estudamos a Bíblia e temos como Ellen White, como alguém especial que foi inspirada por Deus? Não é assim que você faz? Você julga a nós, membros da igreja, por citar livros de Ellen White, e você utiliza um livro para defender a guarda do domingo? É muita hipocrisia. É muita hipocrisia.
Amigos, que Deus ele te abençoe de forma especial a sua vida e estude a Bíblia como regra de fé e prática, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês aqui duas citações interessantes de Morgan. Eu acredito que eu acertei o nome, né? Morgan, no livro Obediência pela Fé. Ele escreveu: é somente quando a graça capacita o homem a guardar a lei que ele fica livre dela. Assim como o homem que vive de acordo com as leis do país está livre de ser preso. Deus não põe de lado a lei, mas encontrou um meio pelo qual o homem pode cumpri-la e assim esteja livre dela. Uau! Que citação maravilhosa. Está na página 23. 23. Olha o que Billy Graham, um dos maiores pregadores da história, permanente e imutável. A palavra lei é empregada pelos escritores do Novo Testamento em dois sentidos. Às vezes, refere-se à lei cerimonial do Antigo Testamento, que diz respeito à matéria ritualista e regulamento sobre alimentos, bebidas e coisas desse tipo. Desta lei, os cristãos estão, de fato, livres. Mas, no Novo Testamento, fala também da lei moral, que é de caráter permanente e imutável e se acha sintetizada nos 10 mandamentos. Uau! Que incrível, hein? O próprio Billy Graham, ele fez essa citação. Eu vou te dizer aqui qual livro eu estou utilizando. E aqui não é um livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, foi editado pela liderança da igreja, mas, no sentido de religião, ele é um livro que expõe as mentiras, as falácias de líderes religiosos que impõem na sua cabeça, que força você a acreditar naquilo que não é verdade. Está aqui no livro Questões sobre Doutrinas. Você pode conseguir esse livro aqui, ó, na Casa Publicadora Brasileira, tá bom? E essa citação que eu utilizei foi na página 120 e na página 121. Eu tenho certeza que você será abençoado ao comprar este material aqui. Aqui você vai descobrir verdades profundas. Eu tenho certeza que Deus ele vai te iluminar mais ainda, tá bom? Então, que Deus ele te abençoe de forma especial a tua vida. E estude mais a Bíblia, seja como os bereanos. Que Deus ele te abençoe de forma especial.